O nosso trabalho de hoje, então, continuando a entrevista de Kardec aos espíritos envolvidos, né, nessa história tão interessante, embora tão sofrida, que Allan Kardec publicou na nossa Revista Espírita. Nós estamos então, Revista Espírita, 1860, mês de fevereiro, História de um Condenado, e nós vamos então entrar agora na questão número 80, que é exatamente agora a entrevista. Lembrando, né, que o contexto dessa história toda era um espírito que se encontrava preso numa residência na cidade de Castelnaudary, no sul da França. E aí então, depois de detectada a presença desse espírito, ele foi evocado por Kardec na sociedade, e depois realizadas outras reuniões na própria residência onde ele se encontrava. E aí então, conversando com ele, entendendo exatamente as suas dificuldades e necessidades, conversando também com o espírito São Luís, que trazia esclarecimentos a respeito da condição daquele espírito. E essa que nós vamos estudar agora é a 7ª reunião. Tivemos a oportunidade de estudar as 6 anteriores. Essa é a 7ª reunião, onde Kardec faz a evocação exatamente da vítima do assassinato daquele espírito, né? Porque ele cometeu esse crime naquela época, no século XVII. E aí então ele viveu toda a sua vida, e no desencarne então ele começou a sofrer as consequências do crime cometido, né? Bom dia, Aninha. Bom dia, Armando. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da vítima daquele assassinato. Então, questão número 80, feita a evocação do homem assassinado, o espírito respondeu: estou aqui. Questão 81, que nomes tinhais quando vivíeis? Eu me chamava Pierre Dupont. Qual era a vossa profissão? Eu era salsicheiro em Castelnaudary, onde fui assassinado por meu irmão no dia 6 de maio de 1608, por Charles Dupont, meu irmão mais velho, com um punhal no meio da noite. Qual foi a causa desse crime? Meu irmão acreditou que eu queria fazer a corte a uma mulher que ele amava e que eu via muito frequentemente, mas ele se enganou, porque eu jamais sonhei com isso. Como vos matou? Eu dormia. Ele me atingiu na garganta e depois no coração. Atingindo-me, ele despertou-me. Quis lutar, mas sucumbi. Aqui nesse pequeno início, contando um pouquinho sobre essa história, nós vemos aqui a revelação que um espírito traz sobre como ele desencarnou, quem foi o responsável, quando isso tudo aconteceu. Naturalmente, essas revelações que chegam no mundo espiritual, elas são bastante curiosas, porque elas trazem informações que nós não conseguimos descobrir. E isso chega do mundo espiritual através de permissões bastante rigorosas, bastante cautelosas, para evitar qualquer tipo de interferência no mundo espiritual aqui no mundo físico. Nós tivemos uma psicografia muito interessante, que foi recebida por Carlos Bacelli naquele trabalho de psicografias, assim como Celso de Almeida Afonso faz, assim como Divaldo Franco, assim como o Chico Xavier fazia também lá em Uberaba. Foi recebida então essa psicografia de um jovem que tinha sido considerado um suicida, e a família, muito angustiada, foi até Uberaba, até aquele centro espírita, para receber a comunicação. E o Carlos Bacelli, então, servindo ali de instrumento de comunicação, trouxe essa mensagem. E a mensagem foi bem interessante, porque o espírito dizia que eu não cometi suicídio. Na verdade, eu fui assassinado, e o suicídio foi forjado para que não houvesse nenhum tipo de suspeito. Mas eu fui assassinado. Mas eu não posso revelar, porque isso não me é autorizado. E isso tem que ser trabalhado. Essa é uma informação que deve ser trabalhada pela instituição humana, no caso a polícia, que fazia essas investigações. Então isso é muito perigoso quando se traz nomes, quando se traz datas, quando se traz locais, vinda dessas consultas espirituais que as pessoas vão com tanta ansiedade, quer saber onde está, quem foi, quem fez.
E na verdade, se houvesse a permissão para que essas interferências acontecessem com tanta frequência, isso geraria uma grande perturbação aqui no nosso meio, correndo-se até mesmo o risco de haver ali o apontamento de uma forma equivocada através de espíritos com más intenções, espíritos ainda na condição de inferioridade moral e tudo mais. Poderia dizer, por exemplo, quem me matou foi o fulano. E a partir do momento em que esse tipo de método de informação chegando do mundo espiritual fosse levado em consideração, nós teríamos ali calúnias, nós não saberíamos quem seria inocente, quem seria o culpado, porque nós nos isentaríamos de toda a responsabilidade das investigações. Então nós ficaríamos naquela posição de comodismo, esperando apenas revelações, não sabendo se essas revelações são legítimas ou não. Um caso interessante que nós tivemos na década de 70 e década de 80 aqui no Brasil foram aquelas cartas, virou até um tema de reportagem, chamadas Cartas de Chico Xavier, onde nós tivemos ali 3 cartas chegando no mundo espiritual através de 3 espíritos que foram assassinados. E a carta vinha exatamente com o objetivo de inocentar aqueles que eram considerados culpados, porque embora eles tivessem sido responsáveis pela morte daquelas pessoas, isso aconteceu de um modo culposo, não doloso, ou seja, tiveram a culpa pela morte, mas não tiveram a intenção, enquanto que o dolo significa você fazer com a intenção. Então, se inicialmente eles eram acusados de assassinato, eles foram então inocentados pela influência dessas comunicações, mas não necessariamente tendo elas como ponto principal, porque esse é uma questão bastante interessante, inclusive virando temas de teses jurídicas, que questionam se a legitimidade daquele julgamento e tudo mais. E aí então o assunto que girou na época era exatamente isso, quer dizer, todo o processo que foi elaborado na investigação ele foi corroborado, ele foi fortalecido por essas comunicações, tendo como referência principal o médium, Chico Xavier, que era uma referência nacional e tinha todo o respeito, toda a idoneidade, a credibilidade da sociedade, e também pelas informações que eram transmitidas. Então muita gente pensa assim, mas então foram as cartas, principalmente os espíritas mais exaltados, que querem colocar o nome do espiritismo acima de tudo, acima das leis humanas, acima de qualquer tipo de critério. Então eles dizem assim, foram aquelas cartas que inocentaram. Na verdade, aquelas cartas fortaleceram a tese inicial, o depoimento da vítima, o depoimento das pessoas responsáveis, as circunstâncias, que eram pessoas que eram muito amigas, que eram pessoas que viviam ali em plena harmonia, pessoas que tinham ali conhecimentos familiares entre si e tudo mais, e de repente aconteceu um assassinato. Então essas cartas vieram apenas para trazer ali um direcionamento para aquilo que já era natural dentro daquele processo. Então a gente vê assim que a participação do mundo espiritual no mundo terreno com relação às informações, ela é muito cuidadosa. E nesse caso essas informações foram passadas naturalmente com a permissão do mundo espiritual e naturalmente porque ambos já estavam desencarnados. Então isso vinha apenas a título de esclarecimento para os nossos estudos. Então, fundamental nesse ponto. Muita gente busca essas consultas espirituais para saber onde se encontrava um documento, onde se encontrava um dinheiro que estava guardado, quem era responsável por isso, quem era responsável por aquilo. Então esses assuntos eles acabam ficam restritos ao mundo espiritual, naturalmente desde que isso não promova o bem geral, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Então toda a expectativa que as pessoas têm de querer ter informações do mundo espiritual, ela acaba ficando restrita, ela acaba ficando restrita apenas àquela dimensão, não interferindo aqui no nosso dia a dia. Então é importante a gente ressaltar esse ponto, porque nós vemos aqui que ele traz detalhes, como ele desencarnou, quem fez, como fez e coisa e tal. Então, esse foi o objetivo de ter tido essa permissão. O motivo, de ter tido essa permissão. Questão 85. Vós o perdoastes? A resposta sim, no momento de sua morte, há 200 anos. Então, o assassinato foi em 1608. Essa comunicação chegou em 1860
1859, provavelmente, né, porque depois, alguns meses dela sendo preparada e tudo mais, ela foi publicada. Então ali a gente teve, né, de 608 a 1659, são quase 250 anos. Então é bastante tempo que o espírito ficou ali. Com que idade ele morreu? Com 80 anos. Né, viver aos 80 anos em pleno século XVII é uma grande façanha, né, porque nós lembramos que as informações que chegam dos historiadores a respeito da expectativa de vida na Idade Média é de 38 anos, no máximo 40 anos. Né? Então uma pessoa com 40 anos, ela já teria ali os seus netos, já estaria ali no fim da sua vida, vivendo já aquela decadência, né, da sua saúde orgânica, e desencarnaria muito rápido. Isso pelas condições que nós temos, né? Basta a gente lembrar que um resfriado, uma pequena infecção, uma dor de dente, qualquer tipo de enfermidade que tivesse ali algo que pudesse evoluir para algo mais grave, era muito comum naquela época, né? Principalmente pelo ambiente europeu, que era um ambiente muito frio, diferentemente do que é hoje, né? Mas muito frio, né, na época de inverno em especial. O ambiente rural, naquela época do sistema feudal, onde as pessoas viviam em pequenos vilarejos, eram mal alimentadas, viviam em condições de higiene precária e tudo mais, então a vida era muito curta. Então 80 anos era realmente um grande desafio. E agora o detalhe importante, a pergunta: portanto, já que ele viveu até os 80 anos, ele não foi punido quando vivo? A resposta: não. 88. Quem foi acusado de vossa morte? Ninguém. Nesses tempos de confusão, dava-se pouca atenção a essas coisas. Isso não teria nenhum objetivo. Essas duas questões, elas são bastante importantes. Porque primeiro perguntou, quer dizer que ele não foi punido pela justiça terrena? Não, ele não foi punido, mas em compensação no mundo espiritual ele teve esse processo de expiação durante mais de 2 séculos e meio. Nesse período então ele teve ali a passar por todas as mazelas, né, de lembrança, de tortura moral, de culpa, de constrangimento, de embrutecimento, porque é também algo que acontece no mundo espiritual com os espíritos que são submetidos a essa condição. E aí então nós começamos a fazer uma comparação daquilo que o nosso mundo hoje oferece. Não mais o século XIX, o século XVI, século XVII, XVIII, XIX, mas o século XXI. Quando nós vemos aqui as pessoas que procuram se beneficiar da inteligência, das falhas na nossa legislação, procuram ocultar os seus crimes com aquela ideia de que já que ninguém viu, não vai ter problema. E aí então o espírito chega no mundo espiritual e fica exatamente como essas assombrações que são conhecidas popularmente, ou esses espíritos enclausurados nesse ambiente criados pelas suas próprias mentes, para poder passar por essa punição. E é interessante que nós temos ali muitos trabalhos que chegam no mundo espiritual, né, contando que são esses romances baseados numa história real, que chegam para nós, que é muito comum espíritos que numa encarnação seguinte passam por situações extremamente difíceis, em termos de saúde física, em termos de condição social, em termos de submissão a determinada influência, né, de pessoas, de grupos familiares, de pessoas de trabalho e tudo mais, que ele fica assim, por que eu sofro tanto? E aí então vem exatamente, né, porque já que a gente não conhece o nosso passado, porque é uma necessidade para nos dar liberdade para o nosso crescimento, porque a gente lembra sempre aquela ideia de que eu gostaria muito de lembrar o meu passado. Só que na verdade se nós nos deparássemos com algum crime, nós não apenas nos lembraríamos dos fatos daquele crime, mas também nos lembraríamos das pessoas que foram vítimas do nosso crime, e essas pessoas também se lembrariam daqueles que cometeram um crime contra elas. Então, na verdade, nós aqui hoje viveríamos assim, olhando uns para os outros, lembrando dos crimes do passado. E isso seria um obstáculo extremamente com uma dificuldade enorme para nós ultrapassarmos, para poder perdoar o indivíduo, para poder não sentir constrangimento diante dele. Imagina, por exemplo, um pai olha para um filho e lembra que aquele pai cometeu um crime, ou que o filho cometeu um crime, como é que seria a relação entre eles? Então esse esquecimento do passado
é uma necessidade para a nossa evolução, mas a gente lembra sempre que os fatos não são lembrados, mas as impressões que foram registradas daqueles fatos, elas continuam. Essas impressões seriam: eu tenho medo daquela pessoa, ou eu tenho ódio daquela pessoa, ou eu tenho uma fixação por aquela pessoa, mas eu não sei porquê. Isso é resultado exatamente dessas impressões que ficam guardadas no nosso inconsciente. E aí então nós vivemos as nossas vidas tentando quebrar essas barreiras, mas os fatos ficaram no passado, daí então o esquecimento. Agora é importante lembrar, como eu falei para vocês, que o fato de a nossa justiça terrena, que é uma justiça muito falha, é uma justiça ainda que traz muitas imperfeições na sua análise, ela analisa muitas vezes o fato, mas não traz para nós ali uma análise mais cuidadosa com relação aos atenuantes e os agravantes. Nós vemos aqui, como nós comentamos na semana passada, nós temos aqui no nosso Supremo Tribunal Federal o julgamento de um grupo significativo de pessoas, de políticos, de empresários, de lideranças políticas, que estavam envolvidas ali em corrupção, e colocando advogados caríssimos. A gente lembra que na primeira semana de julgamento nós tínhamos ali uma tropa de 10 advogados para defender um dos réus, e aí então ele sendo absolvido, não me lembro exatamente qual foi o veredito, mas ele sendo absolvido por falta de provas dentro da nossa justiça material, não significa que moralmente ele responderá por aquilo que ele fez contra a sociedade, lesando o patrimônio público, manipulando ideias, manipulando informações para se beneficiar ou para beneficiar o seu próprio grupo. Então nós temos ali empresários, nós temos políticos, nós temos profissionais das diversas áreas, pessoas comuns, que de alguma forma procuram ocultar os seus crimes. Temos ali muitos criminosos na sociedade que assaltam bancos, que são traficantes de drogas, que não foram punidos pela nossa justiça. E aí então a gente pensa, que como a nossa sociedade é injusta, porque ela só pune alguns e não pune os outros, mas quando a gente tem essa consciência de que existe uma lei superior que aqui envolve a todos, e que nos coloca exatamente naquela condição de sermos os arquitetos do nosso próprio futuro, mostra que ninguém está isento de ser julgado pela própria consciência. Muitas vezes ele pode se colocar numa condição de endurecimento, de querer não admitir que cometeu o crime, ou colocar ali as suas justificativas, por mais esdrúxulas que sejam, não? Então ele começa: não, mas eu não tive culpa, eu fiz isso sem querer, coisa e tal. Mesmo que ele negue tudo isso, ele intimamente vai começar a sofrer as consequências. Porque os Espíritos nos lembram, numa das colocações no livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que na questão 989, se não me engano, ela fala sobre isso, como é que fica a nossa relação com aquelas pessoas que na nossa família, na nossa sociedade, ficam nos oprimindo, ficam nos constrangendo durante um grande período. A punição dessas pessoas, respondem os Espíritos, é exatamente no mundo espiritual ter a visão dessas pessoas durante muito tempo. Então ele vai ficar assim, na presença, dentro ali das suas ideias, do seu pensamento, vai estar com a presença constante daquelas pessoas que foram vítimas da sua postura, da sua conduta. Então é exatamente isso que também no mundo espiritual acontece com esses criminosos. Então, na verdade, todos nós, submetidos à lei de causa e efeito, não estamos isentos das culpas, embora tenhamos ali um julgamento justo, porque a justiça divina é justa. A justiça humana tenta julgar e punir de acordo com os recursos de que dispõe. Já a justiça divina é transparente, ela analisa o indivíduo por aquilo que ele é e conhece profundamente aquilo que ele fez, que inclusive é a própria consciência. Muitos relatos do mundo espiritual chegam para nós de espíritos que continuam mantendo aquela postura de inocência e tudo mais, mas vivendo ali aos farrapos. Eu me lembro de uma passagem no livro Os Mensageiros, de André Luiz, em que tem uma senhora que é observada por André Luiz e que ela foi uma fazendeira na época do Brasil colonial, uma fazendeira que tinha muitos escravos. E era uma senhora de escravos muito cruel. E aí então no mundo espiritual ela era assim atormentada pelas lembranças, pela presença daquelas entidades, dos pensamentos daquelas entidades, daqueles indivíduos que ela
ver que ela ou assassinou, ou mandou assassinar e tudo mais. E aí então ela fazia aquela postura de inocência, né? Não, porque eu não tive culpa, porque eu não fiz e aconteceu, coisa e tal. E de repente, quando as pessoas começam a tocar no assunto, ela muda completamente a sua personalidade. Ela se torna agressiva, ela fala, mas eu fiz mesmo porque eles mereciam e coisa e tal. Então esse tormento continua até que essa pessoa possa se perdoar, principalmente, né? Mas mais do que isso ainda, receber o perdão daqueles que foram as suas vítimas. Então aqui a gente vê, né, que ele morreu numa idade avançada, não foi punido quando estava encarnado, e aqui como é colocado, nesses tempos de confusão, dava-se pouca atenção a essas coisas. Isso não teria nenhum objetivo. Quando se fala nesses tempos de confusão, a gente fala naquele contexto do século XVII, onde a Europa passava por aquela transformação, aquela queda do sistema feudal, onde muita gente estava indo para os pequenos centros urbanos para tentar um trabalho, porque as fazendas que eles trabalhavam, onde tinham os castelos e tudo mais, tinha ali problema com secas, problemas com pragas na agricultura, eles estavam simplesmente sem trabalho. E as pessoas precisavam arrumar um jeito de sobreviver, precisavam arrumar uma forma de sobreviver. Então eram doenças, pragas na agricultura, secas e tudo mais. Aquela mudança para lá e para cá, uma morte a mais, uma morte a menos, era o que menos considerava. Principalmente porque no final do século XIV, né, aquele de 1380, 1390, a Europa passou por a peste negra, que dizimou ali mais da metade dos europeus. Metade da Espanha, quase um terço dos demais países. Então muita gente morrendo com doença, e de repente um assassinato aconteceu naquela casa. Que diferença isso faz para aquele contexto? Então ele não foi punido pela justiça terrena, mas foi punido pela justiça do mundo espiritual. Me dá um ok, por favor, pessoal. Vocês estão muito quietos aí, eu estou preocupado. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo desperto? Todo mundo atento? Ah, é? Então tá bom. Vocês estão muito quietos. Ou vocês estão conversando, ou vocês estão dormindo, ou estou prestando atenção. Vamos lá, né? Tá certo, então. Então tá bom. Na questão 89, em que se tornou a mulher? Pouco depois, ela morreu assassinada na minha casa por meu irmão. Ou seja, ele cometeu... muito bem. Ele cometeu aqui, então, um duplo assassinato. Assassinou o irmão e assassinou aquela, né? Eu estava lembrando que ela era esposa dele, mas na verdade não era esposa, mas era uma mulher ali a quem ele amava, né? Ou ele acreditava amar dentro daquele amor possessivo. E aí, então, cometeu esse duplo assassinato. Quem a assassinou? Por que assassinou, desculpem? Por que ele assassinou? Amor enganado. Ele a havia desposado antes da minha morte. Então estava certo, então lembrei agora. Então eles já tinham casado mesmo, mas ele achava que estava vendo aquele flerte, né, entre ela e o irmão, e aí então ele cometeu esse duplo assassinato. Por que ele não fala da morte dessa mulher? Porque a minha foi a pior para ele. Então, na verdade, matar o irmão, né, que é o chamado fratricídio, tendo ali uma relação próxima dentro daquele núcleo familiar, quando comete um assassinato, acaba sendo muito mais intenso. Então a punição desse irmão, na verdade, a punição desse espírito, era exatamente muito mais intensa pela presença do irmão do que pela mulher, embora ela também tenha sido vítima. E aqui então, na questão 92, Kardec faz a evocação da mulher assassinada. E ela responde que estava ali presente. Que nome tinhais quando vivieis? Margarite Eder, mulher de Dupont. Quanto tempo estivestes casada? 5 anos. Pierre nos disse que seu irmão acreditava em relações criminosas entre vocês dois. Isso é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre Pierre e mim. Não crede nisso. Quanto tempo depois da morte do seu irmão Charles, ele vos assassinou? 2 anos depois. Que motivo o impeliu? Ciúme e o desejo de ter o meu dinheiro. Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e me atingiu na cabeça, na sala de trabalho, com a sua faca de salsicheiro. Como ocorreu que não foi perseguido?
Para quê? Tudo era desordem nesses tempos de infelicidade. O ciúme de Charles tinha fundamento? Sim, mas isso não podia autorizá-lo a semelhante crime, porque nesse mundo nós somos todos pecadores. Quantos anos estivestes casada depois da morte de Pierre? Depois de 3 anos. Podeis precisar a data da vossa morte? Sim, no dia 3 de maio de 1610. Que se pensou da morte de Pierre? Fez-se crer em assassinos que queriam roubar. Então, Kardec coloca uma nota interessante a respeito dessa situação, e ele diz assim: qualquer que seja a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável, que é a precisão e a concordância das datas de todos os acontecimentos. Só esta circunstância é um curioso objeto de estudo, considerando-se que esses 3 espíritos, chamados em diversos intervalos, não se contradizem em nada. O que pareceria confirmar essas palavras é que o principal culpado nesse negócio, tendo sido evocado por um outro médium, deu respostas idênticas. Aqui o que Kardec chama atenção, que é muito interessante da gente analisar, que infelizmente é um recurso de que nós não utilizamos dentro da comunicação com o mundo espiritual, é esse espírito investigativo, esse aprofundamento. Eu comentei com vocês que nós tivemos um documentário muito interessante chamado, deixa eu pegar rapidamente aqui que eu já comentei com vocês, só um instantinho que eu quero pegar o nome correto para a gente poder aqui ter a referência. Tá aqui, ó, é o filme Contestado, um documentário chamado O Contestado, Restos Mortais. A gente lembra que o Contestado, ele foi um conflito que aconteceu no início do século XX, entre 1912. Não temos, Miriam, infelizmente não, né, porque ele é um documentário. Ele é um documentário que ele não foi vendido comercialmente. Não foi disponibilizado comercialmente. E eu lamentei muito, porque eu queria muito assistir esse documentário, né? Eu cheguei até a procurar quem foi o diretor, os produtores, para ver como é que eu poderia comprar, mas infelizmente ele foi lançado em 2011, né? O lançamento tinha sido previsto para o mês de junho daquele ano e não teve nada, né? Então tem aqui, ó, trazendo opiniões de especialistas e médiums. O documentário retoma a discussão sobre o espiritismo no Festival de Gramado de 10 de agosto de 2010, alinhando diversas entrevistas de historiadores e especialistas, além da intervenção de cerca de 30 médiums, todos abordando o famoso conflito de Contestado na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Então, no começo do século XX, havia ali aquela região era tomada por latifundiários, né, que eram grandes fazendeiros, que tinham ali influências políticas e tudo mais, e de repente um religioso, assim como aconteceu em Canudos, lá em Pernambuco, no Nordeste, né, que promoveu aquela agitação social, mais ou menos como o movimento dos sem terras nos tempos atuais, só que naquela época guiado por um ideal religioso. Então um determinado homem que se colocava como profeta guiou aquelas pessoas para poder entrar em conflito com esses fazendeiros, para poder tentar obter um pouco de terra para que eles pudessem viver. E foi uma carnificina, porque envolveram fazendeiros, né, estavam envolvidos fazendeiros, militares, pessoas, né, pessoas comuns guiadas por esse profeta, por esse homem místico, e aí então foi aquela carnificina, morreu gente para tudo quanto é lado. E até hoje, né, tem ali relatos naquela região, em algumas fazendas, de aparições de espíritos, de efeitos físicos, aquela coisa toda. E aí, então, nesse documentário, o interessante é que, nos sertões, no caso, relata ali o Canudo, né? Então,
quando se fala do contestado, desse documentário, os historiadores começaram a recriar a história para poder saber exatamente ali como isso aconteceu de fato, porque os livros históricos do presente atualmente, né, trazem assim uma visão muito superficial, e a história é interessante quando ela vai assim esgotando todas as possibilidades para obter as informações mais precisas, né, numa sequência cronológica, com todos os personagens determinados, com os números, estatísticas e tudo mais. Então fazer um mapeamento completo daquele evento, né? Então o diretor desse documentário, muito ousado por sinal, ele solicitou então o apoio de 30 médiums. E aí então ele fazia as evocações dos participantes, pessoas comuns, soldados, fazendeiros, espíritos que morreram naquele conflito. E aí então eram os espíritos que chegavam de uma forma muito agressiva, ainda vivendo nas suas mentes aquele momento de conflito. Então se vocês colocarem na internet, né, ou se vocês quiserem seguir aqui no nosso spiridige.net/mídia, que é o site onde eu coloco sempre ali todas as informações que são registradas na mídia a respeito do espiritismo e do espiritualismo, está aqui para quem quiser. É só procurar do lado esquerdo o pôster do contestado, e aí vocês clicam que vai aparecer no meio da tela um pouco do histórico. E tem ali o link do trailer desse documentário, e mostra os médiums num estado bastante alterado, né? São aqueles médiums que precisam realmente segurar o impulso dos espíritos. E aí, então eles falam com aquela mesma raiva, com aquele mesmo ódio, aquele desejo de vingança do passado. Eles continuam falando isso até hoje. Então a gente pode perceber que através dessa iniciativa, como foi o caso desse diretor, através dessa iniciativa ele conseguiu recriar um aspecto da história, não apenas pelos registros da época, mas ele conseguiu trazer depoimentos de indivíduos que estavam ali presentes. Imagina se a gente pudesse recriar, por exemplo, fatos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, fatos da época da Inquisição, entrevistando os espíritos, como o próprio Kardec fez. Muitas entrevistas que ele trazia aqui eram de espíritos que tinham vivido aqueles fatos da Europa daquele período, e a gente podia então, autenticando essas informações, como Kardec bem ressaltou aqui nessa nota, que ele colocou fazendo ali uma comparação, que eram 3 espíritos envolvidos, os 3 espíritos dando depoimentos que se encaixavam com relação a datas, com relação a lugar, com relação a fatos, com relação a personagens. Então ele conseguiu montar uma pequena história que estava completamente esquecida naquele momento, através desses depoimentos. Então isso foi muito legal da gente ver os recursos que nós temos hoje, e a mesma coisa acontece com relação a esses espíritos que são considerados assombrações, que podem trazer uma contribuição bastante positiva para a reconstrução da nossa história. Embora, né, relembrar desses fatos é sempre algo muito doloroso, né? Os espíritos, quando estão no mundo espiritual, já numa condição mais avançada, então eles são evocados, e a gente pergunta: você que foi um soldado da época, por exemplo, da Revolução, ou do golpe militar aqui no Brasil em 64, me conta um pouco daquela história. O espírito vai reviver aqueles fatos, e dependendo da participação dele, vai ser algo muito doloroso, porque ele vai se torturar com as lembranças da culpa e tudo mais. Então aqui nós tivemos, né, nesse depoimento, nessa parte da entrevista, essa possibilidade, que se nós tivéssemos grupos de estudos em casas espíritas com esse propósito, com o objetivo de recriar a história, de conhecer um pouco das personagens, das suas origens, da sua participação, dos seus destinos e tudo mais, seria algo muito legal. Né? Então ficaria assim a título de sugestão, e naturalmente, né, teria que ter ali uma solidez muito grande, um cuidado muito grande para publicar essas informações, para que elas não se tornassem apenas assim ideias sem fundamentos que entrariam em contradição com aquilo que os fatos registrados acabam apresentando, né? Tá legal, obrigado, Arcefal. Aqui depois a gente vai para a nona sessão. Kardec, não satisfeito com isso, né,
É raríssimo o espírito delatar o criminoso, mas acontece, não é? Foi aquilo que eu comentei com você, Brás, né? Aqui nesse caso, nós temos aqui um espírito que é culpado, que já se declarou culpado, nós temos as vítimas que já confirmaram aquela informação. Então a presença do mundo espiritual, a interferência do mundo espiritual aqui no mundo físico, ela se dá desde que isso não interfira no nosso percurso, desde que isso não interfira no na nossa evolução, porque muitas vezes essa interferência ela pode gerar uma perturbação que acaba desviando do propósito, né, da proposta original, os espíritos que estavam ali numa determinada situação. Em Patos de Minas teve um que delatou e contou onde estava o corpo, né? Então, quer dizer, se contou é porque tinha permissão, né, Brasil? Então isso que a gente lembra sempre, os espíritos não têm essa autonomia para fazer o que querem e o que deixam de querer, porque se fosse assim a gente viveria no caos. Os espíritos interfeririam em todos os médiuns, provocariam efeitos físicos de todo jeito, contariam informações que a gente não sabe se são informações verdadeiras ou não. Então são situações diversas que vão surgindo que têm ali um objetivo. Então são reuniões mediúnicas, né, de pessoas que contam situações, contam fatos que até então não eram conhecidos por ninguém, como onde estava um corpo, onde que está a pessoa desaparecida, onde que a pessoa pode encontrar um documento, fazendo acusações muitas vezes, né? Exatamente, né, esse controle não apenas é rígido, ele deve ser muito rígido. Exatamente para evitar esse oba-oba dos espíritos fazerem o que querem. Porque se eu sou um espírito vingativo e eu quero me vingar de você, eu posso contar uma história que ela não é verdadeira e você acaba sendo punido por isso. E se você não for punido, já que a nossa sociedade não aceitaria esse meu depoimento, no mínimo levantaria uma desconfiança contra você, sobre você, que ela não é legítima, que ela não tem razão de ser. Né? Então por isso que há esse controle, esse cuidado para trazer essa informação. Tudo aquilo que Kardec fez na época, entrevistando, recebendo informações, havia ali uma supervisão bastante rigorosa do mundo espiritual. Kardec, então, nessa 9ª sessão, ele fez a evocação do pai do proprietário da casa que morreu, que teve aquele infarto que eu comentei com vocês. Era então ali um senhor que era dono da casa, que ele percebia a presença desses espíritos. Aí esse senhor então começou a desafiar o espírito. Quem você pensa que é? Faz o que você quiser que não vai adiantar, aquela coisa toda. Aí o espírito acabou se invocando e começou então a provocar alguns fenômenos físicos ou de aparições que levou esse senhor a ter ali um problema cardíaco e veio desencarnar. Então, na verdade, ele foi o responsável por esse desencarne. Depois disso, o filho então herdou a propriedade, e aí o filho, encarnado ainda, inclusive participando de algumas reuniões que Kardec promovia, foi vítima, né, da agressão do espírito quando ele levou um tapa no rosto. Ele estava sozinho em casa, levou um tapa no rosto, viu o que era, e chamou exorcista, chamou outras pessoas e tal, até que essa informação chegou ao conhecimento de Kardec, que fez a evocação. Então aqui é a evocação do pai dessa pessoa que era proprietária da casa. Então ele já se apresentou: eis-me aqui. Desejamos vos perguntar alguns detalhes sobre as circunstâncias de vossa morte. Consentis em nos dar? De bom grado. Sabeis que a casa que habitáveis era assombrada por um espírito? Sim, mas eu quis desafiá-lo e errei ao fazê-lo. Teria feito melhor orando por ele. Nota de Kardec. Vê-se por aí que os meios que se empregam geralmente para se desembaraçar de espíritos importunes não são as mais eficazes. As ameaças os excitam mais do que os amedrontam. A benevolência e a comiseração têm mais império que o emprego de meios coercitivos que os irritam, ou de fórmulas das quais se riam. Aí Kardec lembra aqui, né, daquelas fórmulas religiosas, daquelas fórmulas místicas, né, de pessoas que querem expulsar os espíritos que se encontram ali presentes. No passado, nós tínhamos ali com maior intensidade os exorcistas, que acabaram virando temas de filmes e tudo mais, que iam numa casa, colocavam ali os seus paramentos, utilizavam objetos sagrados, faziam rezas, aquela coisa toda, né? Então ali nós tínhamos ali algumas expulsões, digamos assim, que davam certas, outras que não davam, e tudo mais, virando ali aquele show dos espíritos contra os religiosos.
né? Inclusive atualmente tem uma leva de filmes que foram produzidos tratando de exorcismos e demônios, né? Que há muito tempo não se via. Nós vemos também a mesma coisa acontecendo nas religiões evangélicas, algumas delas que promovem essas sessões, né, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, que faz a chamada sessão de descarrego, inclusive mostrava isso na televisão, que expulsava os demônios que atormentavam ali as pessoas. E aí então, aqui no Brasil, num tempo mais recente, nós tivemos também ali a participação de religiões de tradições africanas, onde alguns pais de santo, mães de santo, né, os títulos que eles possuem dentro dessas religiões, vão lá fazer a limpeza da casa dessas pessoas. E fazendo essa limpeza, eles levam então os incensos, as ervas, pegam aquelas galhadas de ervas e começam a bater nas pessoas, batendo nas residências e tudo mais, para que limpe a casa e expulse os espíritos que estão ali provocando algum tipo de perturbação. Como Kardec colocou, esse tipo de ação, esse tipo de método, ele acaba muitas vezes provocando uma irritação maior dos espíritos, ou provocando gracejo, né? Ou seja, eles acabam achando aquilo muito engraçado, muito ridículo até, a postura, né, daqueles que são responsáveis por esse tipo de atividade. Então, como Kardec coloca, vale muito mais a pena, aliás, essa é uma das questões que o Espiritismo sempre coloca, que todo espírito que passa por algum tipo de situação difícil, por algum tipo de perturbação, ele merece assistência. E essa assistência do mundo espiritual começa pela prece, pelo reconhecimento das pessoas ao seu sofrimento, pela compaixão que tem pelas dificuldades que ele acaba enfrentando. Então, ali, através das preces, através das evocações e do esclarecimento, como Kardec fez nesse trabalho, aqui para nós ele relatou uma das tantas e tantas atividades que ele realizou na sociedade, no Parisiense de Estudos Espíritas, evocando os espíritos, conversando com eles e dando ali um esclarecimento maior, tirando daquela condição de sofrimento em que eles se encontravam. Então a gente pode ver quantos daqueles que Kardec não publicou aqui. Quantos espíritos foram auxiliados, foram assistidos, assim como aconteceu com Chico Xavier, assim como aconteceu com Divaldo Franco, com Ivone do Amaral Pereira e tantas outras casas espíritas que se encontram por aí, que são feitos esses trabalhos de esclarecimento ajudando essas entidades a saírem daquela condição. Deixa eu ver aqui. Descobriu que o contestado ainda está passando, né? Será lançado em Floripa esse mês, por isso ainda não foi liberado. Ainda há esperança. Tem que ter esperança, né, Miriam? Porque eu estou seco para poder ver esse documentário. Eu quero muito ver, espero me surpreender, principalmente com o trabalho feito, porque eu gosto muito, né, desses tipos de pesquisa, na história em especial. Eu sou um aficionado por história. Vindo então através desse recurso da comunicação com os espíritos, é algo que deixa ele ainda mais temperado, né? Então não vejo a hora de sair, né, e saindo, certamente a gente vai estar de boca ali esperando, né? Então, se não saiu em DVD, naturalmente é porque ainda vai ser exibido o cinema. Ele estava previsto para junho do ano passado, mas como a gente lembra que o nosso cinema nacional é muito cruel com relação à arte, né? Eles sempre publicam aquilo que 15 de outubro agora, Nando, legal. Então quer dizer que vai primeiro para Floripa, né? Depois vem para cá, né? São Paulo fora do circuito. Então, aquilo que não desperta curiosidade em termos de retorno financeiro, infelizmente acaba ficando em segundo plano, né? Como acontece, né, com os filmes espiritualistas de um modo geral. Agora, se você coloca ali uma comédia romântica com alguns toques picantes que oferece algum tipo de retorno, rapidamente isso vai para o cinema e acaba lotando, né? Região dos Lagos, então, pode sentar e esperar, né, Érica? Parece que já teve exibição em 2010. Eu não fiquei sabendo de nada, não. Do que eu soube foi em Gramado, quando teve o anúncio dele, mas vindo para cá, eu já pesquisei muito, já procurei o nome do autor, já procurei um monte de coisa, não acho nada a respeito dele. A Suzana colocou para nós, bom dia, Suzana, aqui nem passou o último filme espírita, né? Nem Uberlândia, né? Queria muito assistir, A Vida Continua. Daqui a pouco chega por aí, né? O estado é tão espírita, não passou filme, mas acontece que o estado é espírita, mas muitas vezes não é o circuito que dá muito dinheiro, né? Porque o que vale, né, o circuito Rio-São Paulo,
o eixo Rio-São Paulo é que dá muito dinheiro, né? Então, na verdade, eles valorizam muito mais a divulgação nesses ambientes para depois espalhar para o resto do país, né? Então, aquilo que não dá dinheiro não funciona, não tem jeito, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, vamos em frente aqui para nós, né? Tá, questão 107. Vamos lá, então. Conversando com aquele senhor, né, que a gente comentava aqui sobre as provocações e excitações que esses rituais acabam tendo junto aos espíritos. Então, através desses esclarecimentos, a preocupação que Kardec tinha, conhecendo a natureza dos espíritos, conhecendo a situação em que eles se encontram, conhecendo a possibilidade deles se redimirem perante as próprias faltas, deles se reconciliarem com aqueles que foram os seus opositores, os seus desafetos e tudo mais, ele sabia que através da prece e do esclarecimento, isso funcionaria de um modo muito mais eficaz. E é exatamente isso que é proposto nas reuniões mediúnicas das casas espíritas, em especial no trabalho de esclarecimento e desobsessão. Porque ali no diálogo com os espíritos, não é apenas numa única vez, como a gente viu na história desse espírito, ele tinha ali mais de 250 anos naquela condição de perturbação. Não vai ser apenas num bate-papo que tudo vai resolver. Olha, você ficou 2 séculos e meio sofrendo, então senta aqui que a gente vai conversar, que a gente vai resolver os seus problemas. Então não é bem assim que a coisa funciona, né? Porque na verdade há necessidade de um processo de aproximação, num processo de entendimento, de esperar a abertura do espírito para receber informações, dele estar ali mais suscetível a essa influência positiva. O próprio mundo espiritual também traz a sua contribuição, enfim, é um processo longo e trabalhoso, como a gente tem visto aqui no nosso trabalho, né? Então, nesse caso, esse senhor que acabou sendo vítima da própria inconsequência, né? Ele disse que se ele tivesse orado teria sido muito mais eficaz do que desafiar o espírito. 107. Como esse espírito vos apareceu? Lembrando que o espírito aparecia dando aqueles sustos, que foi o que provocou então o desencarne dele. A minha entrada na minha casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. O medo se apoderou de mim e eu devi espiar sobre os olhos terríveis desse espírito que eu havia desprezado e para com o qual me mostrara tão pouco carinhoso. Nesse caso a gente viu aqui que os espíritos, essa influência, essa atitude do espírito interferindo no mundo encarnado, provocando até mesmo o desencarne de uma pessoa, isso aconteceu com a permissão do mundo espiritual. Porque a gente lembra mais uma vez, se as portas do mundo espiritual fossem abertas, permitindo que os espíritos fizessem o que bem quisessem aqui à nossa volta, nós viveríamos aqui uma situação bastante perturbadora. Mas nesse caso, quer dizer, já que o indivíduo era descrente, desafiou o espírito e tudo mais, o mundo espiritual permitiu que isso acontecesse, correndo o risco, inclusive, dele desencarnar, que foi o que aconteceu. Felizmente isso acontece com pouca frequência, né? O que a gente vê é muito mais em filmes, né? Que alguém vai morar numa casa assombrada e aí então os espíritos ou o espírito provoca aquela agitação toda e tudo mais, mas né, isso aí acaba ficando no campo da ficção. Agora, naturalmente, há muitos daqueles casos que a pessoa desencarna e nós não sabemos porquê. Aqui a gente vê, né, alguém que estava sozinho em casa, de repente teve um infarto e desencarnou. A pergunta é, o que provocou aquele desencarne? Então há essas interferências, né, porque o mundo espiritual naturalmente permite que isso aconteça. 108. Não podíeis chamar para vos socorrer? Impossível. Minha hora chegara e era assim que eu deveria morrer. Olha só a programação reencarnatória dele. A gente não sabe porque, naturalmente, a gente lembra sempre que a programação reencarnatória, quando nós fazemos a nossa programação, nós temos ali nós temos marcadores na nossa vida. Desculpem. Nós temos marcadores na nossa vida que determinam experiências intensas, experiências mais que são experiências que são mais
significativas, né, nesse nosso processo evolutivo, mas como eu falei para vocês, não é uma programação rígida, uma programação fixa. Há ali muitas variáveis que são consideradas, né? Se por acaso eu tomar esse caminho, isso vai acontecer. Se eu tomar aquele outro caminho, aquele outro também pode acontecer. Então, nesse caso, isso aconteceu. A gente não sabe como, não dá para a gente simplesmente pegar essa informação do espírito, dizendo que ele deveria desencarnar pelo susto que ele levou de um espírito perturbado, por uma questão por um fenômeno que ele acabou presenciando, né, e que a coisa simplesmente teria que ser assim. A gente não sabe. Questão 109. Qual aparência tinha de um furioso disposto a me devorar? E isso é interessante porque eu já comentei com vocês numa outra oportunidade, que é uma situação até curiosa ao mesmo tempo que assustadora, né? O caso de uma amiga que via ali os pais brigando com bastante frequência. O pai ele não sei se poderia considerá-lo como alcoólatra, mas quando ele se embriagava, ele se tornava uma pessoa muito agressiva. E aí, certo dia, ele estava em condições, já pronto para poder agredir a mãe, né, para provocar ali uma situação bastante problemática para todos, né? Deus sabe qual seria a condição. E aí, então, o relato que essa amiga me trouxe, e ela se encontrava presente ali também, né, no meio daquela discussão, foi que o pai deu um grito no momento em que ele ia cometer a agressão. Ele deu um grito e saltou para trás, dizendo que tinha acabado de ver um demônio, acabando de ver um monstro na frente dele. E aí, então, mesmo naquela condição de desorientação pelo álcool, ele acabou tendo aquela visão. Pouco tempo depois, uma médium esclareceu para essa minha amiga, dizendo que havia espíritos ali presentes, espíritos amigos, que, para proteger a mãe, provocaram aquele efeito, aquela impressão negativa naquele homem, né, que era exatamente essa aparência temerosa, essa aparência assustadora, que era o recurso que eles dispunham, Então, muitas vezes os espíritos se colocam, né, com essa fisionomia, com essa aparência, se manifestam assim exatamente para provocar esse efeito. E não é à toa que a ficção nossa hoje traz exatamente essas mesmas impressões. Se você quer assombrar alguém, você não vai assombrar com alguém que tem uma aparência agradável, você vai assombrar alguém que tem uma aparência desagradável. E aí, então, tendo consciência de que aquela que vai ser a vítima do susto é o médium vidente, que tem condições de perceber a presença do espírito, vai perceber então naquela condição assustadora. Sofrestes ao morrer? Foi a pergunta que Kardec fez. A resposta: horrivelmente. Morreste subitamente? Não, 2 horas depois. Que reflexões tinhas em vos sentindo morrer? Pergunta interessante, né? O que você pensava naquele momento em que você ia morrer? Eu não pude refletir. Estava atingido por um terror inexprimível. A aparição permaneceu visível até o fim? Sim, ela não deixou um instante meu pobre espírito. Quando vosso espírito se achou livre, vistes a causa da vossa morte? Não, tudo tinha acabado. Eu a compreendi mais tarde. Podeis indicar a data da vossa morte? Sim, no dia 9 de agosto de 53. A data precisa não pôde ainda ser verificada, mas ela é exata aproximativamente. Então, lembrando aqui que, mais ou menos, se o espírito aqui se manifestou em 1859, quando provocou aquele fenômeno, coisa de 6, 7 anos depois, 59, 60, né? Então nesse período ali mais ou menos bate com essa data. Então a gente viu ali, né, um espírito que foi querer desafiar o mundo espiritual. Isso acontece com bastante frequência também, de pessoas que querem muitas vezes brincar com o mundo espiritual, né, querem desafiar os espíritos, que isso não é sério e tudo mais. Se ele entrar em sintonia com esse espírito, e se houver permissão do mundo espiritual para que haja uma aproximação maior, isso vai acontecer, tanto para o bem como para o mal, quer dizer, tanto para aquilo que é para auxiliá-lo, como para provocar algum tipo de perturbação. Para a gente poder chegar aqui na nossa reta final, a 10ª sessão, Sociedade, 13 de janeiro de 1860. Kardec coloca aqui uma pequena introdução. Quando esse espírito foi evocado em 9 de dezembro, São Luís convidou a chamá-lo de novo em um mês.
a fim de julgar sobre o processo que fizera nesse intervalo, do progresso que fizeram nesse intervalo. Já se pôde julgar pelas comunicações do Sr. e da Sra. F da mudança que se operou em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Tendo ocorrido mais de um mês, desde sua primeira evocação, foi chamado de novo na sociedade em 13 de janeiro. E aqui foi exatamente naquele começo, São Luís, como ele se apresentou de um modo muito agressivo, exatamente pelo aquele endurecimento que ele apresentava, por aquele embrutecimento, que é muito natural, né, em virtude das condições em que ele vivia naqueles 2 séculos e meio, sendo atormentado pelas imagens, pela própria consciência, ele acaba se tornando fechado dentro do seu mundo e querendo esmorrar o mundo, né, querendo gritar contra tudo e contra todos. E aí então na primeira manifestação ele se manifestou de modo agressivo e São Luís colocou: evoque-o um mês depois para poder ali ver as mudanças, já que as preces estão sendo realizadas e tudo mais. Feita a evocação, estou aqui. Kardec pergunta: lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há mais ou menos um mês? A resposta: como o esqueceria? Por que não pudesses escrever então? Eu não queria. Por que não o quereis? Ignorância e brutalidade. Então ele já começa aqui que, apesar dele se lembrar, ele admite exatamente a condição em que ele se encontrava, de ignorância, porque primeiro ele foi evocado contra a sua vontade, porque ele vivia naquele seu mundo, né, aquele mundo muito particular ali dos seus tormentos, e então ele foi levado a essa comunicação e ele queria então simplesmente se libertar daquilo tudo. Vossas ideias mudaram desde aquele momento? Muito. Vários dentre vós se compadeceram e oraram por mim. Confirmais todas as informações que foram dadas, tanto por vós como por vossas vítimas? Eu não as confirmo. Isso seria dizer que não fui eu que as dei, e fui bem eu. Né? Então aqui ele coloca, né, admitindo, né, definitivamente que foi responsável por tudo aquilo que aconteceu. Entrevedes o fim de vossas penas? A resposta: não ainda. Já é muito mais do que mereço saber, graças à vossa intercessão, que elas não durarão para sempre. Aqui, porque a gente lembra sempre que, dentro daquela concepção religiosa tradicional, a gente lembra sempre que aquele que é punido diante das leis divinas é uma punição definitiva. Dentro do ambiente católico nós temos aquelas 3 esferas, inclusive detalhada, né, por Dante Alighieri na sua Divina Comédia, quando ele coloca, né, o inferno, o purgatório e o céu. O inferno é o destino final daqueles espíritos culpados, o purgatório é aqueles que ficam passando por aquele processo de depuração até chegar o momento do seu julgamento, tendo o juízo final, né, aquela previsão de João lá no Apocalipse, e tem o paraíso destinado àqueles que são os eleitos. Quando um espírito desencarna, trazendo essa ideia fixa na sua mente, que ele é culpado, que ele é condenado, que ele vai passar o resto da sua vida, da sua existência no inferno, ele vai para o mundo espiritual, e enquanto ele acreditar que aquilo é real, ele não consegue ver esperança, e ele não vê motivo para se transformar, para modificar e para poder se redimir, reconstruir aquilo que foi destruído. Ele simplesmente aceita a sua condição de um espírito que vai passar a eternidade no inferno, sofrendo para todo sempre, e não se fala mais nisso. A partir do momento em que houve a intervenção, tanto de Kardec como também daqueles trabalhadores da sociedade, dos médiuns e daqueles que fizeram as suas orações, a partir do momento que houve a intervenção, então ele começou a pensar de um modo diferente, né? Bom dia, pessoal que chegou. Começou a pensar de um modo diferente, né? Peraí, há algo mais do que essa crença limitada no inferno por toda a eternidade. Então ele começou a colocar que, se ele vê o fim da pena dele, ele disse que não ainda, mas já é mais do que ele merece saber que elas não durarão para sempre. Então ele já sabe que elas terão um fim, ele só não sabe quando. Anteriormente ele via que ela não tinha fim para todo sempre, e que ele viveria naquele estado infernal.
Então nós temos no mundo espiritual, dos relatos que chegam para nós, das descrições, dos depoimentos, são muitos os espíritos que na espiritualidade, ou no ambiente espiritual, acreditam-se ainda espíritos condenados para sempre. E eles são naturalmente instigados cada vez mais a acreditarem nessa possibilidade por aqueles que são os obsessores, por aqueles que subjugam-os, né, nessa condição. Então eles se tornam escravos, eles se tornam dependentes daqueles espíritos que são mais agressivos e que têm um conhecimento maior e que ficam o tempo todo instigando que você está no inferno, que você nunca vai sair, que não adianta você rezar, que não adianta isso, não adianta aquilo. Os espíritos vão perdendo a esperança. E eles vão se consumindo cada vez mais dentro dessa crença. Então, na verdade, a gente lembra sempre que esse esclarecimento que é trazido para nós, através das reuniões mediúnicas, dos trabalhos realizados, tanto com os espíritos perturbados, como pelos espíritos sofredores, que diz assim, olha, tenha esperança, faça a sua prece que tudo vai mudar. É muito diferente daquela ideia feita pelos exorcismos, pelas sessões de descarrego, dizendo, vai para o inferno e não volta mais. É uma visão bem diferente, obrigado, Felipe. É uma visão bem diferente. Porque enquanto as religiões tradicionais identificam esses espíritos sofredores e perturbados como demônios, e ao lidarem com ele através dos seus rituais, de suas práticas, continuam condenando-os ao inferno para todo sempre, são espíritos que não veem esperança, porque se eles já trazem essa ideia de que eles já são espíritos demoníacos, espíritos infernais, eles vão pensar no quê? Qual seria o seu futuro? Exatamente nenhum. Então esse espírito aqui já, se antes ele acreditava que ele nunca mais sairia daquela condição, ele já acredita que vai sair, ele só não sabe quando. Então nos trabalhos de reuniões mediúnicas, levar sempre essa palavra de esperança, de consolação, mas esclarecendo da necessidade do espírito trabalhar para poder conquistar esse estado de espírito, essa paz de espírito é fundamental. A Beth colocou para nós, né, mesmo sendo socorridos, eles acham que não serão perdoados. Aí já é a questão da culpa que carregam, daquela autoculpa, e somente através do auto-perdão eles conseguem se redimir. Tem espíritos que carregam aquele peso tão grande nas costas, dizendo, eu nunca mais, eu não sirvo para nada, eu tenho mesmo que sofrer, porque aquilo que eu fiz é imperdoável. Mesmo que eles tenham recebido perdão de pessoas, eles não conseguem se perdoar. Porque no início eles fizeram por determinado motivo. E assim acontece com muitos de nós. Muitos de nós levamos culpas durante a nossa vida por não conseguirmos nos perdoar. A gente faz alguma coisa contra uma pessoa, aquela pessoa ou conversando de novo, ou se reconciliando ou não, ou perdoando ou não, ela segue a vida dela. Mas a gente fica aí se punindo o tempo todo, porque eu não mereço mais receber nada de bom, porque eu sou culpado, porque eu tenho que sofrer, porque para tudo sempre vai ser assim, e as pessoas continuam perpetuando esses dramas de consciência, muitas vezes por várias encarnações. Quando os espíritos reencarnam, trazendo, por exemplo, síndromes psíquicas desconhecidas, trazendo depressões que não têm explicação, trazendo desejos de autodestruição que também não têm explicação, muitas vezes a origem desse estado psicopatológico vem de outras encarnações. É aquele processo de culpa que continua perpetuando. E aí, então há necessidade de fazer não apenas uma terapêutica espiritual, uma terapêutica psicológica, mas uma terapia também espiritual. Para mostrar para ele que ele é um espírito mortal, que os erros do passado não precisam se perpetuar pelo futuro e tudo mais. Né? Depressão, síndromes diversas, medos, autoestima sempre baixa, né? São situações diversas que acabam se desdobrando no futuro. Né? Depressão em crianças, né? Porque a gente lembra sempre que crianças nada mais são do que espíritos. Né? Vamos lá então. Colocado para nós aqui. Peraí que eu me perdi. Tá. Né? Enquanto isso a Suzana colocou, né, eu tenho uma fobia, né, com o meu pescoço, ninguém pode encostar. Acho que vem de outras vidas, até sonhei que fui decapitado, né? Muitas vezes sonhei com isso, né? A gente não pode, né? Muitas vezes, Suzana, isso até tem um certo fundamento, mas é fundamental que a gente não alimente fantasias. Porque
Porque algumas vezes a gente fica com uma ideia fixa em torno de uma fantasia, imaginando, né? Se eu sou assim, é porque eu fiz aquilo. E a gente continua, a gente lembra sempre que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade, né? Então a gente sempre tem como a gente não tem conhecimento disso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, é importante que a gente mantenha aquela neutralidade e viva a vida. Se essa é uma aflição que te dá o incômodo que você tem, lida com isso apenas como sendo um incômodo mesmo. Né? Porque do contrário a gente vai pensar assim, eu tenho fobia no pescoço, porque eu morri enforcada, porque eu fui decapitada, Aí a gente começa a criar histórias na nossa cabeça, já viu o drama que vai virar. Né? Eu também tenho as minhas teorias, mas eu prefiro não alimentar porque Deus sabe o que vai acontecer. Né? Que a gente fica acreditando que eu sou, porque eu fui, porque eu sou, porque eu fui, vai que a gente começa a acreditar nisso mesmo, aí a coisa acaba complicando. Né? Então eu sempre penso assim, isso aqui me incomoda, ponto, incomodou. Por que incomoda? Não importa por quê. Melhor esquecer, né? Sendo verdade ou não. Mas o problema é que como a gente tem a nossa mente muito fértil, a gente tem uma imaginação muito criativa, a gente acaba criando algumas histórias, mesmo sem a intenção de ser prejudicial, mas muitas vezes isso acaba sendo prejudicial. Né? Aí você pensa assim, tá, você foi decapitada. Aí você vai perguntar, por que você foi decapitada? Qual foi o crime que você cometeu? Esse crime influencia na sua vida hoje? Aí você começa a virar páginas e mais páginas desse livro de contos, e de repente chega no final, você está deprimida, sufocada pela culpa, cheia de medos, de receios, a gente nunca sabe o que vai dar. Então é sempre bom a gente manter com neutralidade, né? Exatamente, né? Uma coisa leva a outra e nós somos uma beleza para fazer isso fertilizar. Né? Armando colocou, certas leituras potencializam fobias, caquetes e tudo mais, exatamente, né? Quando você tem assim uma coisa, você começa a ler um personagem, você fala assim, eu já li um livro muito interessante, eu me esqueci o título dele agora, mas conta a história de um jovem que foi enviado para um seminário lá na Idade Média. E ali ele começa a contar os dramas que ele vivenciou naquela situação, e eu comecei a ler, eu falei, cara, parece que eu estou vendo um pouco da minha história. Aí de repente eu parei e falei, mas de onde que eu tirei que essa história desse cara é a minha história? Aí você dá aquela brecada e fala, para de ficar inventando o que já viu, né? Agradecido colocou, né, o sentimento que se leva ao pensamento, né, nos leva ao medo. É medo, bloqueio, receios, angústias, tudo é possível de acontecer, né? Deixa eu ver aqui para nós. Tá bom, falta um pouquinho para a gente acabar. Como essa evocação começou agora, na página 116, eu vou parar por aqui, para a gente poder pegar depois o capítulo completo no nosso próximo encontro. Então, porque a gente está falando aqui com o espírito, que foi o assassino, que foi evocado depois de um mês. Deixa eu marcar aqui 116. Assim a gente começa a partir dali. Porque é ruim a gente pegar uma história começada, né? Então eu vou parar por aqui, que já estourou, está estourando aqui o nosso tempo já. Então, meus amigos, vimos aqui mais um capítulo dessa novela da história de um condenado. O nome dele é Charles. Deixa eu ver aqui. Charles Dupont é o nome dele. E a esposa dele, Marguerite Eder, e o irmão dele, chamado de Pierre Dupont. Esse era o nome dos envolvidos na história. Então, quer dizer, dá para fazer aqui um belo de um filme, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o sobrenome dele. Aí tem o Charles Dupont, que é o criminoso, Pierre Dupont. E a Marguerite, que é a esposa dele. Beleza? Então é isso. Mas é legal, né? É bacana a gente conhecer um pouquinho mais essas histórias. Naturalmente é mais interessante, ainda sabendo que elas já foram resolvidas. É muito difícil a gente ver uma história que está acontecendo nesse momento e o espírito continua ainda vivendo esses dramas, né? A gente nunca sabe quando vai acabar. Quando a gente pega uma história que já foi desenrolada, já foi resolvida, é muito mais interessante que a gente vê exatamente o começo, o meio e o fim de tudo que aconteceu.
Vamos lá, né? Primeiro lembrando aqui, né, a nossa amiga Sandra, Sandra Weber, fazendo aqui aniversário hoje. Um beijo para você, Sandra, parabéns. Muitas e muitas felicidades, né, nesse novo começo de ciclo evolutivo aqui no nosso mundo terreno, né? Então parabéns, que a festa seja bem legal. Manda um pedacinho de bolo por e-mail para nós depois aqui, que a gente reparte, não tem problema, né? Começo de 45, né? Pois é, né? Então quando a gente começa 45, então que esse ano seja muito produtivo, de muita felicidade, muito sucesso para você, né? E compartilhando também com toda a sua família aí, tá bom, querida? Isso aí. Só pão da melhor qualidade, né, Silvia? Aquele pão com cheirinho de forno, coisa de louco aquilo lá. É isso aí.